Você sabia que o homem mais poderoso do seu tempo, que matou gigantes, venceu exércitos inteiros e era chamado de um homem segundo o coração de Deus, foi completamente destruído por um único olhar de luxúria? E se eu te dissesse que a mesma armadilha que derrubou Davi está sendo usada contra você hoje e que, se você entender essa história, pode salvar a sua vida? Então continua comigo até o final desse vídeo, porque o que aconteceu com Davi é um aviso que você precisa ouvir agora, porque pode acontecer com você também. Davi era um pastor de ovelhas quando foi chamado para ser rei. Ainda jovem, ele enfrentou o gigante Golias quando todo o exército de Israel tremia de medo. Depois disso, ele se tornou um guerreiro imbatível, conquistou Jerusalém, unificou Israel e escreveu salmos que até hoje tocam os corações de milhões de pessoas. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha tudo. Tinha poder, tinha riqueza, tinha respeito, unção, vitórias. Mas algo aconteceu em sua história que manchou ela para sempre. Está escrito lá em 2º livro de Samuel, capítulo 11. Era uma época muito de guerra, mas Davi ele tinha ficado em Jerusalém. Numa tarde qualquer, ele estava no seu terraço do palácio quando viu lá embaixo, uma mulher tomando banho. O nome dela era Betseba, e ela era muito bonita aos olhos de Davi. Naquele momento, Davi tinha uma escolha muito clara. Ele podia simplesmente desviar o olhar e buscar a Deus, mas sabe o que ele fez? Ele ficou ali parado, olhando, e quanto mais ele olhava, mais alimentava aquele desejo dentro dele. Aquele olhar se transformou em luxúria. Davi mandou perguntar quem era aquela mulher que ele estava olhando. A resposta veio. Era Betseba, a mulher de Urias. Percebe a gravidade? Davi sabia que ela era casada e sabia que Urias era um dos seus soldados mais fiéis, arriscando a vida na guerra enquanto ele estava confortável no palácio. Mas a luxúria cega você. Ela faz você ignorar tudo o que é certo. Então, Davi mandou buscar Betseba e dormiu com ela. Um simples olhar se transformou em um adultério, em uma ação. Algumas semanas depois, Betseba mandou uma mensagem que mudou tudo. Estou grávida. Davi tentou encobrir esse pecado. Chamou Urias de volta da guerra, tentou fazer com que ele dormisse com a própria esposa para que todo mundo pensasse que o filho era dele. Mas Urias era um homem de honra e se recusou a ir para casa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha lutando. Foi aí que Davi tomou uma decisão ainda pior. Ele escreveu uma carta ordenando que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha mais perigosa e depois abandonado. Pensa na ironia disso. Urias carregou nas suas próprias mãos a carta com a sua sentença de morte, sem saber. Ele foi morto exatamente como Davi planejou. Um olhar de luxúria levou ao adultério, e o adultério levou à mentira, e a mentira levou ao assassinato. Davi pensou que tinha escondido tudo perfeitamente, mas Deus tinha visto. A Bíblia diz que o que Davi fez, desagradou a Deus. Deus mandou então o profeta Natã confrontá-lo com a história sobre um homem rico que roubou a única ovelhinha de um homem pobre. Davi ficou furioso com aquilo e disse que aquele homem merecia morrer. Foi quando Natã olhou nos olhos de Davi e disse: Você é este homem. Aquelas palavras quebraram Davi. Ele percebeu a gravidade do que tinha feito e escreveu o Salmo 51, clamando: Tem misericórdia de mim, ó Deus, apaga as minhas transgressões. Davi se arrependeu de coração, mas as consequências já estavam em movimento. Deus perdoou Davi, mas disse que a espada nunca se apartaria de sua casa. O filho que nasceu de Betseba morreu ainda bebê. Depois disso, a família de Davi simplesmente se desintegrou. Seu filho Aminon estuprou a própria irmã. Absalão matou Aminon e depois se rebelou contra o pai. Tentou tomar o trono e morreu de forma trágica. A casa de Davi se encheu de sangue, traição e sofrimento. Tudo por causa de um olhar que ele não controlou. Agora escute isso. Você acha que está seguro porque você talvez ora, porque você lê a Bíblia, porque você vai para a igreja? Davi fazia tudo isso e muito mais. Era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha comunhão profunda com Deus, ele tinha uma unção, ele tinha vitórias, ele era escolhido. Mas bastou um momento de descuido para tudo desmoronar. A luxúria não respeita seu histórico. Ela não liga para quantas batalhas você já venceu. Ela espera o momento certo para derrubar você. E sabe qual é o pior? Você provavelmente acha que consegue controlar isso. Você pensa,
Eu só vou olhar um pouquinho aqui, não vai fazer mal, eu tô no controle. Davi também pensou isso. Ele achou que poderia olhar e fazer aquilo sem consequências. Achou que podia satisfazer aquele desejo só uma vez. Mas o pecado nunca fica pequeno. Ele sempre cresce, ele sempre cobra um preço muito maior do que você imagina. Você está olhando para aquela mulher na rua, está alimentando seus pensamentos sexuais, está vendo aquele conteúdo que você sabe que não deveria. Você acha que isso não tem consequências? Davi também achou. E pagou com a vida do próprio filho. Pagou com a destruição da própria família. Pagou com sangue e sofrimento que duraram o resto da vida dele. A luxúria, ela te cega completamente, homem. Ela faz você ignorar tudo o que é certo. Faz você trair pessoas que confiam em você. Faz você fazer coisas que nunca imaginou ser capaz no estado de consciência sã. Davi era um homem de Deus e acabou assassinando um homem inocente por causa da luxúria. Se aconteceu com ele, pode acontecer com você também. Então não adianta você achar que tá tudo bem porque ninguém descobriu ainda. Davi também achou que tinha escondido tudo perfeitamente e aos olhos do humano ele escondeu perfeitamente. Mas Deus tinha visto. E mesmo que as pessoas não descobriram, as consequências ainda vieram. O pecado sempre vai cobrar, ele sempre vai destruir você. Mas existe uma esperança para você. Davi caiu de forma devastadora, mas se levantou pela misericórdia de Deus. Quando Natan confrontou ele, Davi não ficou fazendo desculpas. Ele se quebrantou completamente e clamou pelo perdão de Deus. E Deus perdoou, porque Davi se arrependeu dos seus pecados. O mesmo Deus que perdoou Davi pode perdoar você agora. Não importa o que você já fez. Se você se arrepender de verdade e clamar por perdão, ele vai te perdoar e te restaurar também, restaurar seu ministério, restaurar sua família. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. Pare de brincar com o pecado, fuja da luxúria, entregue isso para Jesus Cristo, porque ele é o único que pode libertar você de verdade. A história de Davi é um aviso. Não deixe que a luxúria destrua o propósito que Deus tem para a sua vida. Inclusive, se você é um homem que luta contra o vício em pornografia e quer entender o lado negro desta indústria satânica, para você finalmente ser liberto disso, eu gravei um vídeo completo mostrando depoimentos reais de pessoas que trabalharam por trás das câmeras dessa indústria, gente que provavelmente você já assistiu, tanto homem como mulher, e que hoje se arrepende profundamente de ter participado disso. É um conteúdo de 1 hora, nada superficial, é bem profundo, mostrando que quase ninguém tem coragem de revelar. Então só assiste se você realmente quer encarar a verdade e se você realmente tiver tempo para ver 1 hora de vídeo, tá bom? Então se você quiser ver esse vídeo, tá pronto, clica agora no link da descrição do vídeo ou no link dos comentários, ou você vai clicar no quadrado que vai aparecer nessa tela no final desse vídeo, que você vai direto para esse vídeo gratuito, tá bom? Então assiste até o fim, porque depois desse vídeo sua visão sobre esse assunto nunca mais vai ser a mesma. Você no mínimo vai ter nojo dessa indústria satânica. Mas enfim, voltando aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aperte o botão de like, se inscreva no canal, porque esse motivo é trazer mais vídeos como esse aqui, tá bom? Contando algumas histórias, expondo um pouco mais a Bíblia, tá bom? E associando ela a como que a luxúria pode simplesmente destruir a sua vida. E também me segue lá no Instagram. O Instagram tá aqui abaixo, @lambook, que eu posso tirar uma dúvida mais pessoal com você. E não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Quer conhecer essa indústria satânica da pornografia? Clica no link abaixo ou clica nesse quadrado que está aparecendo na tela aí. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus.